Ministério da Fazenda acredita que os cortes de juros nos Estados Unidos daqui até o fim do ano vão ajudar a diminuir as pressões sobre o real e reverter a alta do dólar no Brasil ao longo dos últimos meses. A apuração é de Yuri Pita e também do nosso diretor editorial, Daniel Hittner, que já está aqui no estúdio comigo. Hittner, bom, você sabe que é sempre um prazer te receber aqui no nosso telão, no nosso estúdio. E eu tô louca para saber detalhes dessa apuração, porque é o seguinte, o que a gente quer saber, né? Quais são os fatores que ajudam na valorização e na desvalorização do real? É aquela velha pergunta. Quando é que o dólar vai baixar, Daniel Hittner? Vamos lá, Débora. Vou explicando aqui, você vai correndo tomar seu remédio, tá? Tá bom, combinado. Bom, gente, o que nós temos aqui é uma interpretação do Ministério da Fazenda sobre o impacto da muito provável, já cantada pelo próprio presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, sobre a taxa de juros aqui também no Brasil, sobre o real, nossa moeda. O que acontece? O Banco Central norte-americano está começando a falar, já sinalizou, com uma redução das taxas de juros no dia 17 e 18 de setembro, uma super quarta em que vai ter Copom aqui. E aí, como que isso impacta aqui no Brasil? Bom, a gente trouxe aqui uma visão sempre de acordo com a equipe econômica, o Ministério da Fazenda, do que aconteceu de alguns meses para cá. Lembrando que o que a gente viu nos últimos meses foi uma desvalorização do real pelos seguintes fatores na avaliação da Fazenda. Primeiro, uma divisão no Banco Central, a gente vai lembrar daquela reunião do Copom em que tivemos diretores indicados por Bolsonaro, diretores indicados pela gestão Lula, batendo cabeça e com visões diferentes. Ruído, o mercado não gosta nunca desse tipo de ruído, foi um fator ali de incerteza, de insegurança. Falha na comunicação, o que é? Presidente Lula várias vezes batendo em Roberto Campos Neto e no Banco Central. Isso sempre causou incômodo. Ora, presidente, governo se metendo no Banco Central autônomo, com independência garantida. Aí a gente teve também uma crise política ali com a edição da medida provisória do PIS/COFINS para compensar as exonerações do imposto de renda, que gerou uma grande discussão. O Rodrigo Pacheco teve que devolver parte da MP. Isso gerou um tumulto, uma sensação ali de que o governo tinha perdido completamente a agenda no Congresso Nacional. E, por fim, o cenário, alguns meses atrás, nos Estados Unidos, era de nenhum corte dos juros em 2024. Então, o que aconteceu? Diante de tudo isso, dólar a quase 5,80. Bom, dólar recuou de novo, já voltou para um patamar mais baixo, na casa dos 5,40. O governo acha que ainda pode baixar mais e pode baixar mais. Por quê? Porque o ambiente, segundo a Fazenda, mudou bastante. Qual que é esse novo cenário? Nós vamos ver aqui numa segunda tela, por favor. O Banco Central melhorou a sua comunicação e o presidente Lula deixou de bater. A divisão no Copom deixou de acontecer, agora todos os diretores falando a mesma língua e o Banco Central deixou de estar ali no alvo tão frequente, por assim dizer, do presidente Lula. As compensações para desoneração, que foram fechadas num pacote na semana passada, aparentemente, na visão do governo, garantem não só o dinheiro, as receitas, para pagar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e dos municípios pequenos, como sobraria algum dinheiro para garantir a meta de déficit zero em 2024, com uma tolerância de até 0,25 ponto do PIB. Teve um corte no orçamento, 15 bilhões contingenciados ou bloqueados, que também ajuda no cumprimento da meta. E, finalmente, essa sinalização de corte na taxa de juros pelo Fed, começando agora em setembro. Qual que é o movimento que vê a Fazenda? Bom, juros caindo nos Estados Unidos, você tem um diferencial maior em relação às taxas no Brasil, que estancaram em 2 dígitos. Elas ficaram em 10,5%, não estão caindo mais, tem gente até falando em subir. E aí isso significa que mais capital, mais aplicações viriam para o Brasil, melhorando ali o fluxo de dólares no país, ajudando a conter o real, ajudando a conter a inflação. Boa notícia de tudo isso, abrindo caminho para cortes de juros pelo Banco Central aqui no Brasil em 2025, Débora. Pronto. Agora, você tem mais tela ou concluiu a tela? Agora chega. Tá, então, só para te apertar mais um pouquinho, porque eu não vou perder a oportunidade de você aqui. Tá, você está falando de
de repente, início de cortes de juros a partir de 2025. Esse ano, você acha que não tem essa previsão? Todo mundo esperava, quando o Banco Central começou a baixar os juros aqui no Brasil, que a taxa ia chegar a um dígito só. Tinha consultorias, bancos falando em 9%, 9,25%, 9,5%. O que aconteceu? Chegou a 10,5% e parou. Novos riscos identificados, inflação não caiu tanto, todos aqueles problemas que a gente mostrou. E agora tem um racha ali. Tem gente falando até em aumento nas próximas reuniões ou em parar por aí. Mas pouca gente vendo a possibilidade de novas quedas nos juros ainda em 2024. Aí o cenário que está desenhado pela Fazenda, que é isso que a gente mostrou agora, diz mais ou menos o seguinte: olha, a situação estava complicada, melhorou. Isso nos abre a possibilidade de que em 2025, finalmente, a gente tenha um cenário mais propenso a cortes de juros aqui no Brasil. A conferir, porque estão muito altas, 10,5% ao ano, continua sendo uma taxa muito alta. Estamos falando com inflação de 4,5%, de uma taxa real de 6%. E vamos considerar que no ano que vem, né, já começa a partir de janeiro, o presidente indicado, o novo presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula. Isso também acho que pode influenciar. E com um movimento muito forte do governo para buscar conter as expectativas, acabar com incertezas e fazer essa indicação o quanto antes. Aliás, Gabriel Galípolo foi chamado para uma reunião hoje no Palácio do Planalto, está muito possivelmente conversando com o presidente Lula nas próximas horas, e existe a possibilidade de antecipar essa indicação, sabatina, votação no Senado, para já eliminar esse fator de incertezas antes da virada do ano, que é quando efetivamente termina o mandato de Campos Neto. E se o presidente Lula realmente quiser, a gente já apurou, já trouxemos essa apuração no CNN 360, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, topa, e também o presidente da CCJ também topa. Então, a gente conversou com eles e eles topam. Então, olha, se o governo quiser, se o indicado quiser, tudo conflui para que aconteça logo, né, essa sabatina, se o presidente quiser. Excelente apuração de Daniel Rittner e meu colega Yuri Pita, que trazem essa apuração. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Débora. Yuri Pita, você veio para Brasília e já aproveitou para fazer aqui suas apurações. Muito bem. Mas eu só queria que você estivesse aqui, que um dia apresentaremos no mesmo estúdio, só para ver como é. Vamos, faremos isso aí, faremos isso aqui.